oitavo ano. Um prazer estar aqui com os senhores, espero que todo mundo esteja estudando aí firme e forte, né? Galerinha, nossa aula de hoje é sobre os conceitos básicos da genética. Na verdade, esse capítulo é dividido em duas partes. Essa primeira parte nós vamos falar sobre o DNA, o cromossomo e o gene, certo? E a segunda parte nós vamos falar sobre a estrutura básica da genética, tá? E também os termos, tranquilinho? Então quero que vocês acompanhem comigo aqui agora, tá? Essas características. Primeira coisa, pessoal, que vamos começar a entender é a respeito do DNA. Em si, o que é o DNA? O DNA, certo? Ele é formado, na verdade, por uma fita dupla. Acompanhe comigo. Ele é formado por uma fita dupla, tá? E essa fita dupla ela é interligada pelas bases nitrogenadas, tá? Mas, professor, o que são tecnicamente as bases nitrogenadas? Elas são formadas, na verdade, por adenina, timina, guanina, citosina, tá? Essa questão da formação básica do DNA, pessoal, se dá exatamente pelos nucleotídeos, beleza? Os nucleotídeos, ele é formado, tá? Soltando a imagenzinha dos nucleotídeos, para a gente poder visualizar melhor, né? Então acompanhe comigo a imagem dos nucleotídeos. Aí eu tenho, ó, por exemplo, nessa imagem apresenta, por exemplo, o fosfato, tá? Esse círculozinho aí. Nós temos a pentose, que é formada por 5 carbonos, tá? E nós temos as bases nitrogenadas que eu falei para vocês que fazem interligação. Isso é um nucleotídeo, tá? Então eu tenho exatamente um nucleotídeo. Os nucleotídeos no DNA, pessoal, você tem lá a questão dos genes que apresentam em cada um deles, tá? Então tem aquela questão da sequência de genes, beleza? Os genes em si, eles estão localizados o quê? No DNA. E o DNA, ele forma o cromossomo. Então quando você tem lá um cromossomo, você vai encontrar o genezinho, porque o cromossomo é formado por DNA. Na verdade, o cromossomo ele é formado por uma fita condensada do DNA e uma proteína, nós chamamos de histona. Então quero que vocês acompanhem esse videozinho aí, ó, que mostra exatamente essa formação básica, tá? Do DNA, tá? Então vocês vão entender como é que é essa formação básica do DNA e como ele é transformado, belezinha? Então vamos lá, soltando então a imagenzinha do DNA. Então acompanhe comigo, pessoal. Primeiramente você tem aí ó, o cromossomo, o DNA condensado. E aí, intercalado, você tem o que? Você tem as proteínas chamadas de histona, que formam o DNA. Belezinha? Então, ela forma a estrutura básica do DNA. Mas vamos entender, então, pessoal, como é que dá essa questão básica do cromossomo, tá? Nesse caso, você tem vários conjuntos, tá, de células que dão essas diferenças nos tipos específicos de cromossomo. Então, a gente vai ver aqui essas diferenças agora. Soltando a imagenzinha de novo aí, para a gente ficar bem atento, né? Então vamos soltar mais uma imagenzinha aí, ó. Soltando. Aqui, só relembrando, né, que nós temos aí nesse caso os nucleotídeos, né, fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Agora no cromossomo, nós possuímos, por exemplo, as células somáticas, tá? Professor, em si, o que é uma célula somática, tá? A célula somática, pessoal, para vocês entenderem primeiramente, na verdade os trilhões de células que formam os tecidos e os órgãos do nosso corpo podem ter formados vários acordos com funções diferentes que exercem. Apesar disso, o material genético dentro do núcleo dessa célula humana é constituído pela mesma quantidade de cromossomos, tá? Então essa mesma quantidade de cromossomos, que é o que? 46. Esse tipo de célula é chamado o quê? De célula somática. Então esses cromossomos que apresentam a mesma quantidade, nós chamamos de células somáticas. As células somáticas, pessoal, elas podem, por exemplo, formar a questão dos neurônios e também as células da pele, tá? Então esses são exemplos de células somáticas. Deu para entender? As células somáticas humanas possuem, na verdade, pessoal, cromossomos sempre organizados em pares, tá? Então estão sempre organizados em pares. Cada par forma o quê? Forma a questão dos cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos iguais. A gente vai falar mais detalhadamente sobre essa sequência depois. Mas continuando aqui a nossa imagenzinha, né? A célula somática, nós temos, por exemplo, a célula 2N com 46. Nesse caso, nós chamamos aí, pessoal, essa célula com 46, que eu dei dois exemplos para vocês, que são as células diploides, tá? Então são conhecidas como células diploides.
Então 2N, 46 cromossomos, tá? Exemplo lá dos neurônios e da pele. Então são diploides, células somáticas. E nós temos as células sexuais, tá? Que na verdade são chamadas de haploides, que são o quê? 23 cromossomos. Exemplo que nós temos lá, o gameta masculino, o espermatozoide, e o ovócito lá feminino, que você vai ter lá, por exemplo, os 23, né? A formação do ovócito e tudo mais. Então você vai ter o quê? As células sexuais, tá? 23 cromossomos, e as células somáticas com 46, tá? O que você tem que entender é o seguinte, o espermatozoide tem 23. Então o ovócito lá vai ter 23. Quando você tem a junção dos dois, eles vão formar o quê? Um gametazinho, né? Com 46 diploide. Então as sexuais vão ter 23, se juntam e formam 46 diploide, tá? Então só vai ficar isso bem claro para vocês, beleza, galerinha? Então você tem essa pequena diferença aí nas células, tá? Então focando nessa estrutura. Agora olha só, como é que se dá, professor, essa diferença das duas? Eu vou voltar outra imagenzinha para vocês poderem acompanhar essas diferenças, beleza? Então soltando a imagenzinha aí, ó. Nesse caso, esse conjunto de cromossomos tem a formação básica que dá o cariótipo. Agora isso é importante vocês entenderem. O conjunto de cromossomos forma o quê? Cariótipo. E aí o que acontece nesse caso? Os cariótipos, nós temos, por exemplo, a composição do cariótipos sexuais, tá? Que vai dar lá o 23º parte cromossomo, e os cariótipos autossômicos, tá? Que dá, por exemplo, os 22 primeiros, beleza? Então vamos citar aqui exatamente essa diferença para a gente poder entender. Continuando na imagenzinha aí, ó, para vocês poderem focar. Aqui, ó, eu tenho então todos aqui, ó, na sequência, tá vendo? Cromossomos homólogos, que são iguais, tá vendo? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, até o 22, tá? Vocês podem perceber que são iguaizinhos, tá? Nós chamamos de autossômicos, até o 22º, autossômicos. Então cariótipo autossômico até o 22º, beleza? O 23º nós temos o que? O cariótipo sexual. Então, por exemplo, se é, por exemplo, o feminino, você vai ter XX. Se é o masculino, você vai ter XY. Então aqui você tem os cariótipos e, no caso, essas duas sequências, tá, que você vai apresentar. Tranquilinho, pessoal? Tranquilinho? Muito bem. Espero que tenha ficado bem claro para vocês essa parte inicial aí. Na próxima aula, nós vamos falar, tá, sobre os homólogos, especificar os que são homólogos e os não homólogos. É muito simples. Homólogos, os iguais, né? E os não homólogos, tá, são os diferentes. Então a gente vai diferenciar isso aí também. E vamos entender a questão do conceito básico lá na genética, tá? Nós vamos entender aquela questão dos conceitos básicos na próxima aula. Nesse caso, galerinha, tem uma atividade para vocês, galerinha do 8º ano, páginas 113 e 117. Vocês vão fazer, tá, os exercícios da página 113 e 117. Então, quero que vocês vão lá, façam o exercício, porque a nossa próxima aula, tá, a nossa 6ª aula, é a correção desse exercício. Logo depois nós temos a nossa 7ª aula, que é a continuação desse capítulo, que é sobre as características básicas da genética. Tranquilinho, 8º ano, foco aí, que a gente vai junto, tá? E vai dar tudo certo. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!